Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem, daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos resistindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Muito bom. Boa noite, né? Para a gente ver como a gente recebe, né, as informações que a gente precisa naturalmente, né? A gente presta atenção nos sinais, né? A gente tem usado esse termo Zeitgeist, né? No espírito do tempo, né? E o espírito do tempo se mostra sempre com bastante sincronicidade com aquilo que a gente precisa fazer, né? Eu vou dar uma fechadinha no microfone de vocês, porque agora a gente precisa... A Alda não conseguiu entrar com o som ainda. E, enfim, se a gente conseguir aprender, né, a observar esses sinais, a gente consegue entender muito mais, né? Boa noite, Ivani. A gente consegue entender muito mais do que está acontecendo com a gente do que qualquer jornal pode falar, né? Qualquer opinião pública pode falar, quando a gente desenvolve, né, essa capacidade de perceber para onde os tempos caminham. A gente, principalmente, né, como o Bit falou, Grupo 60+, a gente já viveu esses 60, né? E se a gente lembrar dessa trajetória que a gente viveu, tudo que a gente viu desde criança até hoje, a gente consegue entender essa trajetória. Na verdade, não precisaria nem de nada, né? A gente consegue entender essa trajetória observando a vida da gente, né? Mas, às vezes, a gente tem
Boa noite, Celso. Às Boa vezes noite. tem assim um apego em certas coisas e crenças, e a gente fica nas crenças em vez de observar aquilo que nós já vivemos, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que transformar em sabedoria a nossa experiência, né? E até hoje de manhã no grupo, né, eu falei dos anciões nas aldeias indígenas, né? Então, esses anciões primários, primitivos da terra, eles sabiam que o lugar deles era o lugar de trazer a verdade que eles conseguiram desenvolver, perceber ao longo do tempo, né, para as gerações mais novas. Esses anciões sabiam que dependia deles o futuro da comunidade deles, né? E os meios de comunicação comerciais, principalmente, eles cortaram essa relação entre humanos, né? Então, a gente aprender com o outro, e principalmente a gente aprender com os mais velhos, com os mais experientes, isso é uma coisa que se perdeu, né? E foi criado comercialmente uma série de crenças que, que nos afastam dessas verdades, né? Porque nós passamos a ser informados sobre a nossa própria vida por meios de comunicação financiados publicitariamente, né? Então, não existe mais um compromisso do ancião da tribo em garantir para as novas gerações a sabedoria que ele recebeu dos avós deles, né? Então, ou nós recuperamos isso, ou em termos de humanidade a gente está cada vez mais perdido nessa mecanização, né? Eu ouvi uma fala da Maria Dela que foi postada agora, né? Porque vai ter ou já está tendo, acho, né? As homenagens para ela que faleceu ano passado, a criadora do Rio Aberto, e ela falando muito dessa coisa da mecanicidade. A isso que nós outros nos dedicamos, a mecanicidade, não? Então, nós nos tornamos seres inorgânicos. E eu lembro também dos livros do Castanheda, que também foram fantásticos para a gente poder entender o processo que a gente está vivendo. E esse livro veio nos anos 60, né? Então, a gente tem recebido, né, autores assim, realmente, mas não é esse mundo de livro que tem por aí, né? São autores que a gente tem que catar meio a dedo mesmo, né? E e ele falava que o maior inimigo do ser humano é o ser inorgânico, que eram seres de altíssima inteligência, tipo psicopata, né? Seres de altíssima inteligência, mas de nenhuma capacidade emocional, né? De nenhum. Então, esses seres eram os grandes inimigos do ser humano. E a nossa cultura vem trazendo esses seres. Olha, Bit, eu acho que é a Mariângela Rizzi, né, que te indicou, ela está entrando aí. É isso aí. Então, bem-vindos todos, né, e todas. E, enfim, a astrologia vem ajudando a quem presta atenção, assim como outros canais, né? Não só a astrologia, mas outros canais vêm tentando compreender a trajetória da humanidade, porque se a gente não conhece um pouco dessa trajetória que nós estamos como humanidade, como que nós podemos nos posicionar,
né? Então, a gente se posiciona uns iguais aos outros, né? Mas todos nós manipulados por uma situação a que nós chegamos, que a gente pode chamar de praticamente inorgânica, né? Então, e a gente vê que o que mais a gente perde mesmo com essa atitude social que nós estamos vivendo é a organicidade, né? A gente se torna cada vez mais máquina e e assim é muito fácil de ser manipulado. E isso cria o quê? Ansiedade, é, depressão e todos os outros transtornos aí, que cada vez existe mais um, né? Eu dou um espirro aqui, e já vão dizer que eu estou com transtorno do espirro crônico. Então, dá um nome para tudo, né, doutora Beleza? Dê um nome para tudo, aí tem que ter quem entre naquele nome, né? Ah, então o senhor está diagnosticado de não sei quê. Mas como? Eu sou uma pessoa, como que eu estou diagnosticado com uma frase aí, uma coisa, e o outro também, tá? Então tem uma fila de diagnosticados com isso, com aquilo. Nós somos iguais aqui? Então, vocês veem como a inorganicidade impera na nossa cultura. E é bom que se mostre, porque isso vem assim desde muito tempo, e é bom que se mostre para que a gente possa também, então, nos posicionar de uma forma diferente, né? Então, para isso que serve esses nossos encontros aqui da astrologia e os nossos encontros da cultura orgânica. O propósito desses encontros é justamente que a gente possa recuperar a nossa capacidade de ser quem somos e nos organizarmos como somos, né? Porque se a gente sabe quem a gente se organiza bem, né? A gente entra num caminho de respeito uns aos outros, né? E a gente pode encontrar o verdadeiro caminho da gente, né? Então, nesse sentido, a astrologia nos brinda aí com a ideia do mapa astral, que mostra um projeto de vida individual de cada um de nós, a gente olhando o nosso mapa, mas quando a gente olha os mapas mundiais, que a gente chama, os mapas dos movimentos cósmicos que vêm acontecendo de séculos para cá, por exemplo, quando começaram a acontecer mudanças muito grandes, desde basicamente da Revolução Francesa, que a gente pode acompanhar, então, que é uma trajetória de mudança, de sair fora desse espírito de dependência, de escravidão, a, a, a essa própria inorganicidade que veio sendo construída, né? E nós permitimos, porque nós perdemos a fé na gente mesmo, né? Até isso, né? Porque, por exemplo, para dar um exemplo, não é esse único exemplo que existe, mas para dar um exemplo mesmo do Cristo, né? O Cristo não veio aqui para dizer para nós o que nós temos que ser, como que nós temos que ser, como, né? O Cristo veio aqui para mostrar que cada um de nós pode ser o que é, né? Como Ele. E essa é a salvação. Se Cristo é Salvador, ele veio salvar no sentido de mostrar que dentro da gente estamos nós mesmos, né? E nós não precisamos nos submeter a essa cultura de poder que dominou a humanidade até hoje. Agora, alguém chegou aí, os cachorrinhos ficam gritando, mas isso não tem um jeito de superar, tem. E, enfim,
Vamos então, né? Essa ideia aí, né? Vamos então observar esses mapas astrológicos do ponto de vista disso que nós chamamos em astrologia de ascendente meio do céu. E o grande desafio, né? Como nós chamamos esse encontro de hoje. Então, o que é isso, né? Ascendente e meio do céu são dois pontos dentro de um mapa astral. Esses pontos dentro de um mapa astral, e a gente não está falando para astrólogo, a gente está falando para não astrólogos, né? Esses pontos marcam, basicamente, a nossa energia de nascimento, que é o ascendente. Ascendente porque é o local onde o Sol ascende no momento do nosso nascimento. Nesse local existe uma energia zodiacal. Um signo do zodíaco rege esse momento do nosso nascimento. Então, nós começamos a nossa jornada no planeta a partir da energia do nosso nascimento. Então, isso marca o nosso mapa astral. E o nosso mapa astral, pode-se dizer, não é a única interpretação essa, mas é uma interpretação espiritualizada que nós praticamos. Pode-se dizer que representa o nosso projeto, o projeto da nossa essência, aquilo que está além de qualquer outro poder sobre nós, mas que está a nossa alma, né? Que está quietinho lá dentro, sofrendo por falta de nutrição, né? Tentando sobreviver num mundo totalmente alheio à alma das pessoas, né? Porque, como falei, você vai nas religiões tradicionais, eles vão te meter padrões, entende? É mais um. Por que que eu tenho que ser igual ao meu vizinho? Eu não sou igual ao meu vizinho. Então, quando fala, seja você, bom, eu sou eu, o vizinho é o vizinho, outro vizinho é outro vizinho, né? Mas não, tu tem um padrão que tem que ser aquele padrão. E por isso que você fica doido de todos esses traumas aí, de transtorno disso, daquilo, tal, porque você é uma esfera empurrada dentro de um cubo, entende? Ou qualquer coisa pior do que isso, né? Então, a astrologia tem o dom de falar dessa nossa escolha, da nossa alma, de nos desenvolver, de evoluirmos dentro de uma existência. E o mapa astral também fala até de mais do que uma existência, fala da nossa trajetória de antes e propõe né, uma trajetória para depois também, porém não é disso que nós vamos falar hoje, né? Isso a gente falou num dos últimos encontros, quando a gente estudou nodos lunares. Hoje nós vamos estudar, basicamente, o caminho dessa encarnação, que começa nesse nascimento, nessa primeira respiração, cuja energia corresponde a um signo que se torna, então, o nosso chamado ascendente. Ele tem várias qualidades, mas hoje o que nós vamos ver é o ascendente como ponto de partida de uma jornada, já que ele se estabelece na nossa primeira respiração. E aí, quando se levanta o mapa, nós encontramos um outro ponto chamado na astrologia de meio do céu. Eu vou mostrar um pouquinho um diagrama para vocês já já. Esse meio do céu seria o que está o zênite, né? Então, vamos lá. O ascendente, o mapa astral, ele pega aquele momento, fotografa todos os planetas e outros pontos importantes. Então, no ascendente leste está o ascendente. E no zênite está o meio do céu. Qual é o signo que está no zênite? Qual é o signo que está no horizonte leste?
A gente começa do horizonte leste e faz essa caminhada. Eu vou mostrar um diagrama já já para elucidar melhor, né? Mas o que eu quero dizer é que isso representa uma escolha de autodesenvolvimento que a gente se propõe. Eu falei autodesenvolvimento, mas, na verdade, é de desenvolvimento coletivo, porque estamos dentro de uma coletividade humana e nós necessitamos dos relacionamentos para cumprir com essa proposta. Não é cada um que está lá no seu cubículo, no seu quadradinho lá, que vai, que nem aqui os nossos quadradinhos, né, retangulinhos, não é cada um de nós que vai resolver a sua vida, o seu mapa astral. Nós sabemos, como o mestre Steiner da antroposofia falava, o encontro humano é a mola mestra do destino. Então, o mapa astral se vale dos encontros humanos para fazer com que a gente cumpra com essas nossas propostas, com esse propósito. Isso já estaria combinado com as pessoas com as quais a gente vai estar mais próximo, né? Familiares e relacionamentos afetivos, profissionais. Então, tudo isso se enquadra na antroposofia, na qual eu também me balizo, né? E por ser tão irmã da astrologia como e a antroposofia desenvolve esse trabalho de estudo biográfico, que ele define também essa nossa trajetória através dos encontros humanos ao longo da biografia, né? Que também é uma forma. Mas, enfim, então, o que nós definimos como ascendente e meio do céu para esse objetivo que a gente tem hoje, tá? A gente pode dar outros significados para essas coisas, mas são complementares, não são diferentes. São complementares para o entendimento disso, né? Mas isso é o básico, o ascendente é o nosso ponto de partida e o meio do céu é o nosso propósito. Ou seja, existe uma energia da onde eu parto e uma outra energia aonde, ao longo da minha jornada, eu procuro alcançar. Alcançar no sentido de desenvolver em mim aquele dom, né? Lidar com a polaridade, com a sombra e com a luz de cada ponto desse, tanto do ascendente quanto do meio do céu, são signos. Os signos têm sombra e luz, né? Então, a gente está, ao longo da vida, querendo ou não, porque a gente já tem experiência para isso, querendo ou não, para ver isso, confirmar isso, querendo ou não, a gente vai evoluindo, todos nós, na direção do ascendente para o meio do céu. Alguns mais, outros menos, damos passos para frente, outros para trás, para frente, para trás, mas sempre evoluímos. E alguns com mais consciência, que vai sendo tomada ao longo do tempo, e outros com menos consciências, mais tropicando na vida, mas vão fazendo essa trajetória que foi previamente escolhida e condicionada pela situação na qual a gente está espiritualmente antes de encarnar. Então, nunca é uma situação perfeita, senão não vinha encarnar aqui na Terra, que é um planeta de desenvolvimento ainda, né, de aprendizado. Talvez falas que é um planeta de cura, mas pode ser um planeta de aprendizado, um planeta escola, mas é um planeta onde a gente chega com certos vícios, talvez, né, e vem aqui para trabalhar esses vícios e procurar fundamentalmente nos tornar mais conscientes de tudo isso para podermos realmente reconstruir essa sociedade juntos, né? Então, aí estão as dicas. Então, é claro, se a gente souber o nosso ascendente, já é um passo, né? Hoje a maioria das pessoas sabe, e qualquer pessoa, se souber a hora de seu nascimento e o local,
pode entrar em vários sites da internet e descobrir qual é o seu ascendente. Dificilmente erra, né? Se os dados forem colocados corretamente, dificilmente erra. E sabendo o ascendente, nós vamos ter o seguinte: na verdade, eu precisaria também calcular o meio do céu. Porém, para nós aqui, a grande maioria corresponde um determinado meio do céu a um determinado ascendente. Então, como a gente não pode calcular o mapa de todo mundo aqui, nós vamos cometer esse pequeno crime de falar de uma maneira padrão, mas que, eventualmente, pessoas podem não estar exatamente nisso, mas vai servir para a gente compreender o processo e, eventualmente, as pessoas, quando tiverem oportunidade de fazer o seu mapa, vão ficar conhecendo o seu meio do céu, né? Na internet também dá para achar isso, mas precisa uma certa orientação, porque ascendente todo mundo sabe o que é, meio do céu já não é todo mundo, né? Que conhece o seu próprio meio do céu. O que eu até proponho, é importantíssimo conhecer o seu meio do céu, como é importante conhecer o seu ascendente, né? Então, o meio do céu, a gente geralmente conhece o Sol natal, que é o meu signo, a Lua, onde estava, as pessoas que se interessam, né, por astrologia, e o ascendente. Mas importante também conhecer o meio do céu para a gente se guiar naquela direção. Por isso, né, é uma caminhada que nós fazemos ao longo dos signos, né, para sair de um e alcançar a energia do outro, desenvolver o melhor possível e o mais com a maior consciência possível, desenvolver aquele arquétipo relacionado ao signo do meio do céu. Antes de eu mostrar alguma coisa, um esquema sobre isso, eu pergunto se alguém não entendeu alguma coisa e agora não é para dar opinião, tá? A opinião no fim a gente conversa, mas só se alguém entendeu ou não entendeu alguma coisa. Alguém não entendeu alguma coisa do que a gente falou. O meio do céu seria exatamente entre o signo e o ascendente? Não. Eu vou mostrar agora, num padrãozinho, num esquema padrão, eu vou mostrar agora a posição deles, e aí você vai poder entender, tá? Beleza. Tá certo, então, gente? Então, eu vou mostrar esse esquema, vou compartilhar aqui. Então, aqui, o que a gente tem nesse esquema? Esse azul é o cinturão zodiacal. São 12 signos, são 12 constelações que estão em torno do sistema solar. Isso é a astrologia. Então, vamos dizer que a Terra é esse serzinho aqui do meio. Tem a Terra, tem o Sol. Na verdade, a Terra orbita o Sol, né? Tem a Lua, que está aqui, ela, na verdade, orbita a Terra. Mas o que esse esquema mostra é como a gente que está aqui na Terra vê o céu. Então, a gente vê o Sol, vê a Lua e, se conseguir, vê todos os outros planetas de alguma forma. Algumas a olho nu, outros não. Então, quando você vê um planeta, ele está transitando sobre um signo. Então, quando ele está... Se você é sagitariano, quando você nasceu, o planeta que você... o Sol, o planeta não, o Sol estava transitando pelo signo de Sagitário, lá no zodíaco, né?
Quando eu olho para o Sol vai bater em Sagitário. Se passa de Sagitário, entra para o seguinte, que é Capricórnio, lá para o dia 21, 22, aí, de dezembro, aí a pessoa já que nascer, já não nasce mais Sagitário, já nasce Capricórnio, né? E assim por diante. Então, vamos ver que aqui nós temos 2 pontos que estão marcados. Ascendente, aqui, né? E meio do céu, aqui. Tá certo? Então, esses 2 pontos, eles marcam essa cruz aqui, esses 2 eixos, que a gente chama de eixo cardinal, ou também de cruz crística, o cruz cardinal, que é essa cruz perfeita, né? E as outras cruzes que a gente tem estão aqui assim. Tudo isso consta de um mapa astral de alguma forma. Esse é só um desenho padrão, não é um mapa de ninguém, né? E então, quando eu calculo o mapa, eu vou descobrir a posição do ascendente daquele mapa a partir de cálculo astronômico, astrológico, que é feito hoje por computador, mas já foi feito por outras formas, né? Na unha, né? Vamos dizer assim, com tabelas, com etc. Então, eu posso calcular o ascendente e saber que signo que ele está. E posso calcular o meio do céu e saber em que signo que ele está. Então, veja, aqui está o ascendente onde a gente começa. O movimento é feito nesse sentido aqui, na verdade, no sentido anti-horário. E vem até o meio do céu. Ah, não posso ir por aqui? Não, não pode ir por aqui, porque aqui você queimaria etapa. Então, quando você não faz todo o trajeto, você vai sentir falta, necessidade de outras coisas. Então, muitas vezes, a gente acaba se confundindo em queimar etapas e depois vai sentir falta disso para frente. Então, as coisas como elas são propostas pela vida, não são coisas que a gente deva ser esperto o suficiente para passar por elas de uma forma mais esperta. Não é bem esperteza que faz a qualidade da vida, mas sim a sabedoria. E a sabedoria a gente vai encontrar fazendo ao longo da vida essa trajetória. Existem formatos, existem técnicas astrológicas que falam que cada uma. Aqui estão mostrados signos, mas também casas. Não dá para explicar com detalhe tudo isso, mas cada espaço desse aqui corresponde a 7 anos de vida. Então, eu começo num mapa padrão, a gente começa com o primeiro signo, que é Áries. Então, o ascendente seria Áries, e existe uma ordem dos signos. Então, 0 a 7 anos eu estou experimentando Áries, 7 a 14 eu estou experimentando Touro, 14 a 21 eu estou experimentando Gêmeos, e assim por diante. Quando der 63 anos, 63, né, a gente alcança esse meio do céu, que é o momento de realização, e a gente tem mais 7 anos desenvolvendo esse meio do céu, e depois a gente entra numa área da comunidade, e depois a gente entra para um fechamento do nosso ciclo, o que não significa a nossa morte. Nós podemos morrer em qualquer ponto desse, no meio da trajetória, porque a gente morre com a idade que a gente morrer. Mas se a gente passar dos 84 anos, a gente fez, né, que, aliás, o Jô Soares morreu com 84 anos, e o mapa de morte dele é uma coisa bem impressionante para os astrólogos, bem impressionante mesmo.
Eu nunca vi uma coisa tão impressionante quanto o mapa de morte do Jô Soares. Mas não dá para explicar os detalhes, porque aí já precisa entender a astrologia. Mas, quando você faz 84 anos, você já deu essa volta toda aqui, já passou pelo meio do céu, vem desenvolvendo isso. E aí você continua seguindo numa segunda volta do seu turno, que vai durar aí mais 10, 15, 20 anos, né? Como tem acontecido e pode até aumentar se a gente continua nesse padrão que a gente está vivendo. Então, a gente vê aqui que, para um ascendente, que no caso aqui é o signo que vem depois da linha onde está marcado, Áries, está vendo aqui? Isso aqui, símbolo de Áries, Áries, para um ascendente. Dentro desse padrão, o meio do céu é o quê? É Capricórnio. Isso acontece numa região tropical como a nossa, na maioria das vezes. Mas, eventualmente, a pessoa nasce num momento em que o meio do céu dela pode ser Sagitário ou pode ser Aquário. Não dá para saber de cabeça. Então, o que eu vou fazer agora é falar um pouco dessas duplas. Ascendente Áries, meio do céu Capricórnio, que é o padrão. Depois, ascendente Touro, meio do céu Aquário, que é o padrão. E assim por diante. Quem nasce nas latitudes muito altas ou muito baixas, zonas temperadas, ou zonas mais ainda ao norte ou ao sul, já começa a ter ascendente meio do céu diferente. Mas, para nós aqui, não tem como a gente falar sobre isso, porque não tem como calcular de todo mundo, e a ideia é falar das duplas de ascendente e meio do céu que contemplam a maioria das pessoas. Depois, vocês tendo a oportunidade, vocês podem tentar descobrir qual que é realmente o ascendente e o meio do céu de vocês. Mas, independente disso, eu vou falar sobre as 12 possibilidades. Existem muito mais, porque, na verdade, eu tendo um ascendente, eu posso ter pelo menos 3 possibilidades de meio do céu, e eu não sei se lá perto dos polos a gente pode ter até mais que 3, né? Mas é assim que a gente pode trazer hoje, mas isso já dá um bom conhecimento de como as coisas podem funcionar, certo? Quem sabe o seu ascendente, e se alguém aqui sabe o seu meio do céu, melhor, né? Mas então vamos lá. Como eu falei, a primeira dupla é ascendente Áries, meio do céu em Capricórnio. Então, o que quer dizer isso? O meu nascimento em Áries, ele me dá energia inicial para eu trabalhar a minha jornada e, através dessa jornada, eu alcançar o meu meio do céu. Então, o ascendente Áries, ele é um ascendente de fogo. Ele é impetuoso. Ele é cheio de energia. Ele vai em frente. Então, ele já nasce correndo corrida de obstáculo, de barreira, saltando, indo, passando por cima, às vezes, porque tem sombra e luz, né? E durante essa jornada, queridos e queridas, durante essa jornada é que eu vou diferenciando sombra de luz de cada um dos meus passos. E a sombra que eu trago do passado e a luz que eu trago do passado, eu vou fortalecendo a luz, né, e vou procurando corrigir as sombras. Isso significa consciência.
De qualquer jeito, eu vou ter um aprendizado aqui. Mas, se eu tiver imbuído da consciência, eu vou aproveitar isso de uma forma bem mais sábia, né? E desenvolver mais a minha sabedoria e o meu papel no planeta e o meu legado a esse planeta, né? Então, Áries, ele é impetuoso. Capricórnio, que é a minha meta, já é ritmado, focado naquilo que precisa ser feito. Sem pressa, com perfeição. Até onde o ser humano consegue, né? Dando o melhor de si, mas o Capricórnio já é uma energia construtiva de terra, né? Do elemento terra. Esse elemento, mais ou menos, dá o sabor de cada signo, né? Então, um elemento de fogo é muito impetuoso, um elemento de terra é pé no chão, né? Então, isso não é difícil de saber. Então, esse Áries, que é impetuoso, vai jogar esse ímpeto todo ao longo da trajetória dele, até começar a formar uma consciência de um determinado ritmo, que é o que ele precisa desenvolver para alcançar os objetivos e os propósitos dele. Então, ele parte de um ímpeto para alcançar uma excelência, uma qualidade, consistência, eu gosto de falar, de Capricórnio, consistência. O impulsivo nem sempre ele tem consistência. Então, aqui nós temos uma busca de consistência, pode-se dizer assim, né? De Áries para Capricórnio. Isso serve para a maioria dos ascendentes Áries. Depois, o signo seguinte é Touro. Para quem tem ascendente Touro, ele já é um signo de terra. E o signo de terra, ele vai ter um meio do céu em Aquário. No signo seguinte, aqui também é Capricórnio, que é um signo de ar. Então, veja que a gente na Terra, a gente precisa do ar para respirar. E o ar é uma coisa também que dá ritmo, né? Então, o touro, ele tem muita força, muita energia. Mas o que ele faz dessa energia? Se ele não tiver um ritmo adequado para colocar essa energia a serviço do quê? Aquário é a comunidade. Então, o touro é um que está aprendendo a colocar a sua grande energia a serviço da comunidade. Aquário. Tá certo? Esses são os significados dos signos que a gente vai falando. E quem já sabe o seu ascendente vai percebendo isso. O signo seguinte, Gêmeos, ele é um signo de ar. E o seu meio do céu de Gêmeos, ao longo da sua trajetória, vai ser Peixes, um signo de água. Então, o que o signo de ar vai buscar no signo de água? É muito claro isso. O signo de ar é muito mental. O signo de água é emocional. Então, todo aquele que nasce num signo de ar, com ascendente em signo de ar, ele vai desenvolver e encontrar, todo não, quase todo, né? Ele vai encontrar o seu desenvolvimento no desenvolvimento emocional que Peixes vai oferecer para ele. Estão entendendo? É claro que isso daqui é muito mais detalhado, né? Mas aí quem faz curso de astrologia vai aprender mais. Pode fazer comigo, pode fazer com qualquer outro curso que tem aí, né?
mas aí os detalhes maiores. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma trajetória para cada um de nós e que essa trajetória tem um sentido que a gente mesmo está querendo oferecer para a gente mesmo. Certo? Seguinte, Câncer, signo de água. Esse signo de água, ele vai ter meio do céu em Áries, signo de fogo. Então, esse signo de água, ele, muitas vezes, ele é tão emotivo que ele não se movimenta, ele fica envolvido nas emoções. E o fogo faz com que ele aprenda a se movimentar. Sair, né, desse mar de emoção, que são os signos de água, desse rio, desse lago de emoções, e encarar as ações também que Marte propõe. Signo de fogo, certo? Então, nós vimos aqui os 4 elementos, né? O fogo impulsivo, procurando a responsabilidade, vamos chamar assim, né? Que eu falei, a consistência do signo de terra. Então, eu não sou só impulso, eu sou um impulso que me torno consistente. Touro, eu não sou só força, eu sou força que está a serviço da comunidade. Gêmeos, eu não sou só mente, eu sou uma mente que desenvolve o sentir, as emoções. Câncer, eu não sou só emoções, eu desenvolvo a capacidade de agir. Certo, gente? Então, nós fomos nos primeiros 4 signos, né? Tem os segundos e os terceiros para dar 12. Então, a gente começa de novo com o fogo, né? Sempre começa com o fogo. Fogo, terra, ar, água. Aliás, está escrito aqui também, né? Fogo, terra, ar, água, e aqui de novo, fogo, terra, ar, água, e o outro também. Então, começo em Leão, que é um signo de fogo, mas não é um signo tão impulsivo, é um signo mais expressivo. Então, ele é um signo que não sai atrás de qualquer coisa, mas é um signo que mostra a sua energia. E então ele vai ter o seu meio do céu, ele vai ter em Touro, que é um signo de terra. Então, veja, o signo de fogo, ele se expressa, e o touro, outra qualidade do touro é produzir. Então, não basta você se expressar, você tem que produzir, você tem que concretizar. Então, essa expressão do fogo, ela ganha o impulso do concretizar em touro. Percebem como existe uma lógica nessa caminhada? Nossa trajetória não é feita ao acaso, ela é feita por uma escolha, tudo isso. É claro que eu já falei várias vezes aqui, agora, pode ser que não dê nesse meio do céu, mas, de qualquer forma, o teu caso vai ser mais específico para você. E, de alguma forma, vai ser próximo ou vai conter esse signo que eu estou falando aqui. Tá? Porque, às vezes, o signo do meio do céu, ele é um determinado signo, mas sempre, quase sempre, ele contém um outro signo também, o seguinte. Né? Bom, aí, seguinte, Virgem, terra. Né? Então, o que o terra precisa? Né? A terra precisa daquele invólucro de ar. Né? Então, ele vai ter o meio do céu em Gêmeos.
que é um signo de ar, e que vai trazer para uma mentalidade muito apegada nos seus métodos, nos seus critérios, terra, critério, método, né? Esse é o dom do Virgem, é muito bom pelo lado luz, mas nem sempre pelo lado sombra, como todos os signos, né? Então, o ar vai dar uma arejada nos excessos criteriosos, né? Então, aquilo que falam da pessoa ser sistemática, né? Essa pessoa muito sistemática. Precisa respirar um pouco essa sistematização, precisa relaxar um pouco. Os Gêmeos é um signo jovial, então precisa relaxar também, uma jovialidade, e não ficar naquela autoexigência que, até pelo lado sombra de Virgem, né? Porque pelo lado luz de Virgem, ele serve com excelência, né? A toda a necessidade de organização que a gente tem, certo? Aí passamos para outro de ar, Libra, né? O que o ar precisa desenvolver? A emoção, né? Então a gente vai ter meio do céu em Câncer. Libra, ele é um signo muito focado no outro, no relacionamento. Ele fica muito ligado no relacionamento, né? Então, ele vai desenvolver o dom do cuidar e não só o dom do relacionar, que é onde o signo de ar fica meio intelectualizado. Então, num relacionamento, se ficar intelectualizado, não tem o lado emocional, não tem o cuidado do Câncer. Então, fica frio. O ar é frio. Mas a emoção é quente. Então, a gente colocando, põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vem. Beleza que tem o samba, não. Lembrei agora dessa música aí do nosso poeta e diplomata Vinícius de Moraes. É alguma coisa mais ou menos assim que acontece com a necessidade do relacionamento intelectual de Libra com um pouco de amor nessa cadência, tá certo? Então, é isso, né? Sempre vai repetindo os elementos, né? Aí, tchan, 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 ascendente Escorpião. Ascendente Escorpião é um ascendente de água e tem o meio do céu em Leão, que é um meio do céu em fogo. O Escorpião, ele está ligado na emoção mais profunda dele mesmo, principalmente. Ele fica encantado com as emoções mais profundas que ele possui. Como os outros não enxergam essas emoções, ele tem dificuldade, às vezes, de ficar relacionando, porque ele se vê numa profundidade que os outros não veem. Quando ele desenvolve o meio do céu, quando ele desenvolve o meio do céu dele em Leão, ele pode começar a oferecer também, expressar esse conhecimento profundo que ele tem de si mesmo, né, e trazer para nós um aprendizado do que são as nossas emoções mais profundas, que inclusive ocultas, né? A gente diz que Escorpião lida com as forças ocultas, com as emoções ocultas, né? Com o fogo primordial. Ele é um planeta de água, um signo de água, mas ele trata do fogo primordial também, né? Muito bem. Hoje vamos passar um pouquinho no tempo. Também gastei muito no começo. Depois nós voltamos agora para a terceira e última quadra, com um novo fogo, que é Júpiter. Júpiter é o próprio fogo da experiência, o próprio fogo da sabedoria, o próprio fogo
do aprendizado no planeta, né? Da visão de mundo do planeta. Então, ele tem esse impulso para se tornar algo de grande sabedoria, de grande conhecimento, de grandes experiências, né? Ele tem essa coisa da ampliação, né? E ele vai ter o meio do céu dele em peixes. Sérgio, você falou Júpiter? Hã? Você falou Júpiter, o ascendente? Júpiter ou Sagitário? Júpiter é o regente de Ah, tá. Sagitário, tá? Desculpa. Obrigada. Mas é Imagina, mais ou obrigada. menos a mesma energia, né? Tá, obrigada. Então, ele vai ter o ascendente Júpiter, o ascendente Sagitário, vai ter... Aliás, desculpa, eu peguei para o lado errado. O ascendente Sagitário é fogo, vai ter terra, vai ter Mercúrio não. Chega essa hora, já começa a trocar as bolas, que a língua já começa a virar. Mas Sagitário vai ter o meio do céu virgem, tá? Corrijam aí se alguém anotou. O Sagitário vai ter o meio do céu virgem. Então, o que acontece? O Sagitário é um fogo que busca ampliar todo o seu conhecimento, sua sabedoria, a sua história de vida, tudo isso. E o Virgem é o criterioso, como a gente já falou. Então, o Virgem controla um pouquinho esse Sagitário, né, para que ele não se perca na ampliação até perder a própria forma, né? Então, tanto é que Júpiter, ali, que rege Sagitário, é o planeta maior de todos, tem muito crescimento. E o Virgem, então, ele vai dar um pouco mais de organização para isso, né? Então, ele vem para desenvolver o dom de Virgem, tá certo? Capricórnio, terra, vai precisar do quê? Que envolve a terra, o ar. Então, o Capricórnio ele é tão responsável, tão sério, tão consistente, que ele esquece do outro. Sabe o workaholic? Ele esquece que tem família, que tem mulher, que tem filho, que tem amigo, que tem parente. Ele esquece tudo e só fica focado no trabalho, né? Isso na sombra, né? Os capricornianos da casa aqui não se impressionem, né? Estão falando da sombra, né? Senão o capricorniano ele é realmente um grande administrador, um grande produtor no sentido de estruturar as coisas, né? Principalmente. Ele traz a estrutura e traz a dedicação. Agora, ele precisa do ar para poder se relacionar com as pessoas e não ficar só nas regras, né? Porque o Capricórnio gosta muito de seguir as regras, Saturno segue regra. E ele precisa de ter esse Libra, essa outra pessoa, esses contatos que fala, mano, vamos sair aí, hoje é sexta-feira, vamos tomar um chopinho, né? Uma coisa assim. Então, o Libra traz esse ar para ele. Então, ele tem que desenvolver isso, né? Através da vida dele. Aí nós temos Aquário. Aquário é ar. Lembra? Aquário é um ar bastante evoluído, né? Nós já estamos na última quadra. Isso não quer dizer que quem nasce em Aquário é mais evoluído do que outro, do que outra. Isso quer dizer que cada um está fazendo uma experiência com um signo de princípios de ar iniciante, médio, evoluído. Não tem juízo de valor, né? Mas, conforme vai rodando o zodíaco, é uma evolução também. Mas, quando a gente vem para a Terra, a gente vem aprender aonde quer que a gente esteja, né? Não vem entrar em Aquário porque eu já sou evoluído. Não tem nada a ver isso. Eu vou nascer Aquário se dentro do meu plano o Aquário é o melhor que eu posso encontrar. Não quer dizer que eu já estou num ponto que chance. Ninguém está, todo mundo é igual,
perante a lei de Deus. E então esse aquário ele vai carecer do lado mais emocional, porque ele é frio, ele lida com a comunidade com muita sabedoria, o que é a comunidade, como funciona a comunidade. Ele tem essa noção e essa atitude comunitária, mas ele não se apega, ele é muito frio, muito fora, muito ele, né? Então, isso é um ego dele também, né? Uma falta de humildade. E aí o escorpião vai lembrar ele que ele tem uns trecos dentro dele também, mas mais sombrio, né? Então, você aprende que você tem umas coisas mais sombrias, larga a mão de ser tão orgulhoso, achar que você é melhor que os outros, porque todo mundo é igual perante a lei de Deus. Então, esse é o lance do aquário. E, finalmente, então, chegamos a 20 horas e 5 minutos, chegamos no Peixes, que vai ter, então, o meio do céu em Sagitário, né? Ele vai buscar esse fogo. O Peixes, que é essa emoção profunda também, mas coletiva, não como a de Escorpião, que é individual, a coletiva. Então, a emoção se espalha pelo mundo. Enquanto tiver um ser faminto no planeta, eu vou me sentir faminto também. Qualquer coisa assim. E ele precisa, então, cair também numa realidade, né, que Sagitário traz para ele. Fala, olha, meu, nós estamos aqui para nos experimentar, para viver, para ter a nossa experiência e não para ficar só, né, nessas visões do que está certo, do que está errado, do que é bom, do que é mal, e até do sofrimento que traz. Os signos de água sempre têm uma relação maior com o sofrimento. Enfim, então, esse Peixes ele se vale da energia de Sagitário, quando ele alcança, ele se torna bem mais sábio, porque ele tem uma espiritualidade profunda, e quando ele encontra, então, um foco de fogo para essa espiritualidade, ele se torna realmente um grande mestre. E, mais uma vez, eu dou exemplo do Rudolf Steiner, que era pisciano. Não sei agora, porque eu lembrei dele agora, senão poderia ter até estudado o mapa dele, mas não foi o caso. O Rudolf Steiner ele era pisciano, mas ele era pisciano, desculpa, ele não tinha ascendente Peixes, ele era pisciano. Então, eu conheço o mapa dele, mas não estou lembrando, já vi o mapa dele faz tempo. Mas, de qualquer forma, serve para tudo, né? Serve para tudo. O ascendente e o meio do céu são exemplos, né? Então, Peixes busca em Sagitário, busca alcançar esse desprendimento de Sagitário, dessas emoções tão poderosas, né? Absolutas, essas emoções tão absolutas, e Sagitário fala, não, Sagitário é otimista, fala, escuta, vamos subir essa montanha e juntos lá em cima a gente descobre o que você está realmente querendo. Então, é um movimento que vem para o pisciano que fica, né, às vezes, vagando. Então, com isso, terminamos aqui, né? Vamos tirar isso aqui, e o que não ficou claro, o que vocês queiram comentar, né? É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de análise em palestra, né? Nem em curso, eu nunca fiz esse tipo, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, também estou querendo saber como que vocês estão recebendo essas ideias aqui também, tá? Sérgio, AC seria o quê? Ascendente. Ah, tá. Na verdade, ali devia ser ASC, né? Mas isso daí eu ganhei de uma aluna querida, esse desenho, e eu permaneço com ele, mas faltou um Szinho ali no ASC, no ascendente. É que eu não estava imaginando que pudesse ser.
Obrigado. É isso. E Mas aí, muito gente, interessante. foi muito complexo hoje? Deu para pescar alguma coisa? Como é que foi? Deu, muito bom. É um pouco complexo, né? Mas foi muito. Eu achei ótimo. Maísa, habla. Oi, boa noite, gente. Sérgio, eu achei muito legal assim essa análise que você fez, essa ligação, mas eu fiquei com uma dúvida. Como é que eu relaciono tudo isso com o signo solar? Porque, por exemplo, se o signo solar é onde está a minha identidade, né, aquilo que eu, vamos dizer, aquilo que me estrutura, eu não sei se eu entendi certo. É como se o ascendente, como se na minha vida, no meu mapa, eu tivesse que analisar não só aquilo que o meu signo solar me traz para ser uma pessoa inteira, né? Como o meio do céu, e o ascendente, vamos dizer, é a ferramenta que eu tenho para chegar nesses dois pontos? Esse ponto. E é É uma isso? ferramenta que o teu signo solar possui. Quem é Ah, o protagonista dessa trajetória é o teu signo solar. Então, ele começa no teu ascendente e vai caminhando para desenvolver o teu meio do céu. entendi. E, paralelamente, ele também tem que desenvolver o lado sombra dele, para a luz, né? Então, ele tem isso também. Isso é a complexidade da vida humana, na verdade, né? A gente pega os elementos do mapa didaticamente para a gente ter uma ideia da coisa, mas cada vez que a gente estuda uma trajetória dessa, ela penetra complexamente na gente e não fica uma coisa, isso vale para ascendente. Não é assim que nem livro escolar, entende? É tudo ao mesmo tempo, tudo. É que nem vida humana. Vida humana não é aquilo que está no livro. Vamos estudar equação de segundo grau. Não é isso, né? Você pode estudar estação de segundo grau, mas a vida humana não se estuda assim, né? Uhum. Ela vai usar todos esses. Então, o que importou hoje aqui mais, nem é tanto, eu falei até nisso no começo, nem é tanto o teu ascendente, o teu meio do céu. É também importante saber que o meio do céu é importante, qual é o meu meio do céu, o que eu preciso desenvolver com ele, conhecer melhor o meu meio do céu para me ajudar a tomar as minhas decisões de se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Mas entender como existe complementaridade no processo do autoconhecimento, autodesenvolvimento, entre os 4 elementos, né? Então, um elemento que você tem muito forte, ele vai procurar desenvolver aquilo de alguma forma. No começo, ele vai soltar toda aquela energia, ou vai prender toda aquela energia, dependendo de qual seja o elemento, né? E então a gente vai conversando das formas que um signo pode se valer do signo que está a 135 graus dele, que é o signo do meio do céu, ele vai poder, aliás, 110 graus dele, ele pode se valer desse signo para equilibrar também a sua vida, né? Então, tem várias formas. O que eu realmente entendo né, é que a nossa alma vai pegando isso muito mais do que a nossa mente. Por isso que os signos de ar, eles buscam o meio do céu de água, porque a alma é água, né? Então, o intelecto é ar. Então, não é tão intelectualmente que eu vou aprender essas coisas, mas de uma forma mais complexa mesmo, que as coisas vão se unindo e que essa alma ela está aprendendo alguma coisa, mesmo que a gente não lembre, né?
ela se impregna disso e ela vai sendo nutrida por isso, na verdade. Então, a alma aqui, ela recebe uma nutrição de, puxa vida, é isso mesmo que eu quero, tal. Ou então fala, isso é tudo besteira. Se não vem daqui, se vem do coração, que é tudo besteira, então é. Mas se vem daqui, que é tudo besteira, então, azar seu, sai fora. Mas, então, a alma sempre se alimenta. Essas palestras, na verdade, a gente dá mais para nutrir a alma do que qualquer outra coisa. E aí, a partir daí, a consciência da pessoa também vai crescendo, e aí deixa de ser só alma, já começa a ser alma consciente, já começa a ser uma vida mais consciente, e já começa esse propósito. Ao longo da eternidade, a gente vai seguir assim, entende? Então, Sérgio, onde a Lua entra nisso? a Lua traz mais a experiência passada nossa, mas traz também o ponto onde estão as nossas emoções, né? Então, vai juntar essas coisas. Então, o que que tem? O peregrino que está fazendo essa trajetória é o Sol, teu signo. Ele começa num ponto e vai lá para Santiago de Compostela. Então, ao longo dessa jornada até Santiago de Compostela, ele vai com a experiência dele, Sol, e com a memória dele, Lua, caminhando nesse processo. Isso é uma alegoria, né? Mas tudo funciona mais ou menos dessa maneira aí, se integrando. Difícil, muito difícil de você lidar com essas energias todas, esses elementos todos, de uma forma cartesiana. Não é nem só difícil, é absolutamente não recomendável você cartesianar aquilo que é a organicidade humana, né? E aí que você se torna inorgânico, aquilo que a gente começou falando, né? Alguém mais? Fala, Ana. Ana. Oi, Celso. Fala Então, aí. estou aqui refletindo sobre todas essas conexões, né? Você é aquariano que nem eu, né, Celso? Sim. Sim. E a dupla dos aquarianos? Muito aquariana. Com ascendente Sagitário, né? O meu ascendente é Virgem. Mais organizado. Eu sou mais bagunçado. Tudo serve direitinho para a gente, sabe? A gente escolheu e a gente tem que perceber como é que encaixa tudo isso daí para a gente evoluir, né? A alma percebe. Ivani. Bom, Sérgio, é o seguinte, não sei se é lenda, o que que é, mas, enfim, dizem que o ascendente, com o passar dos anos, ele se torna as características mais aparentes do que o seu signo de nascimento mesmo. E eu queria saber se isso é lenda, o que que é, porque todo mundo fala, eu sou canceriana, ascendente virgem, viu, Ana? Também sou virgem de ascendente. E aí, às vezes, fala, você é muito certinha, vai, assim, tipo virginiana. Eu falo, mas eu não sou assim tanto, né? Mas eu queria saber se, com o passar se você não mexe nessas coisas, chega a Gêmeos, que é o meu meio do céu, né? A característica mais chata é essa da virgem certinha, né? Assim, é isso? Então, é uma lenda? É que justamente isso é aquela tentativa que se faz de cartesianar a energia. Uhum. Não pode ter algum sentido. Por exemplo,
uma coisa que não é nem cartesiana, é muito claro, que nos primeiros setênios, principalmente no primeiro setênio, a importância da Lua é maior no desenvolvimento da criança, ela mostra mais a Lua, vamos dizer assim, porque ela ainda está trazendo mais do passado dela, ela ainda não encarnou direito, né? E ela é uma criança, então tem a Lua, tem uma relação com mãe, então a Lua da criança fica mais forte, né? E depois, na medida que a pessoa se individuação, ela vai fortalecendo, primeiro, essa energia do ascendente. Mas, por dentro, a energia do Sol está sempre pulsando, como o coração. Está sempre pulsando. Então, a energia do ascendente é uma energia mais social. Então, depois, na adolescência, você já começa a procurar a sua tribo. Aí, geralmente, a tribo é aquela do Zeitgeist, né? Aquela tribo que todo mundo está procurando, aquela molecada toda está usando a mesma roupa, a mesma coisa. Depois começa a definir melhor. Infelizmente, hoje polariza, né? Não define melhor na paleta toda de possibilidades. Polariza. Então, nós estamos vivendo essa experiência hoje, mas, aos poucos, a nossa alma vai se engrandecendo, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que tem essa energia de polarização, tudo isso, existem muitos canais de sabedoria, de conhecimento que estão sendo autores, né? Como hoje está se falando muito no Siddhartha, né? Como também fala do Eckhart Tolle, né? Que está tendo uma visão realmente profunda sobre esse desenvolvimento, Bert Hellinger, são os autores mais atuais, né? Como eu citei o Castanheda antes, né? Eu gosto de falar daquele livro também da Profecia Celestina, que é um livro dos anos 80, mas hoje nós temos esses autores aí, já o Fritjof Capra, a gente já passou por ele também, né? Maturana. Então, tem alguns mestres que vão levando tudo isso independente da astrologia. E você que tem no seu currículo e no seu legado a organização e a administração da biblioteca do MASP por tantos anos, né? Então, se não tivesse esse ascendente virgem, seria difícil de você Pois é, ter esse seria feito, muito né? difícil, é verdade. É isso mesmo. Então, é Tá isso. bom. Obrigada. Sérgio, eu quero só agradecer, tá? Para mim tudo é bem complicado ainda, então eu fico só sentindo, mas entendi tudo que você falou, tá? Para onde vai para onde, o que precisa. É para cair ficha mesmo. Tá? Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço a presença sua. Sentimos Beleza, sua não falta, mas falou nada, só compreendemos no fim de semana. agradeceu. E aí, só Amanda Frug vai falar alguma coisa? Estou só admirando também, só recebendo. Acho que as perguntas foram legais, essa coisa de... Quando as pessoas perguntaram do Sol, da Lua, eu lembrei da homeopatia, sabe? Me veio assim, o mapa astral é que nem a sinergia da homeopatia ou da aromaterapia, quando você faz uma sinergia, que você junta várias energias num único vidrinho, né? Então, na verdade, a nossa carta natal não é nem o Sol, nem a Lua, nem o ascendente, nem o meio do céu, é a sinergia de tudo aquilo lá. E interpretar isso é super difícil. A gente ainda consegue um sentir isso, pouquinho. né? É mais Amanda, sentir isso. acrescentando, ainda depende de quem vai tomar as gotinhas, né? Ainda depende de quem vai tomar as gotinhas, eu concordo totalmente. Então, realmente é uma ciência super maravilhosa e complexa e cheia de... Por mais que a gente, né, estuda, Humana, pratica, sempre vai ter mil humana. mistérios, mas é muito fascinante. E não é à toa que a gente tira floral do mapa astral também, né? Para tirar o floral, a gente pega o Sol, a Lua, o ascendente, né?
Sabe o que eu fico mais maravilhada, assim, que até eventualmente quando eu olho o mapa de alguém eu começo falando isso, que a gente ganha esse presente, né? Enfim, tem uma das leis que regem o universo que o céu sempre reflete a terra e a terra e o céu, né? É uma das leis herméticas lá, não lembro exatamente da frase, mas que um está sempre refletindo o outro. Mas desse ponto de vista do nosso nascimento e dessa jornada que a gente vem fazer, a gente ganha um presente, que é, no exato momento do nascimento, o céu retrata a nossa jornada. Gente, só isso é muito fascinante, é muito maravilhoso. E se você pensar que a cada minuto nascem quantas pessoas nascem por minuto? Então, não é que Milhões. nasce um, de vez em quando nasce outro. Não, nasce galeras, o tempo todo. E o céu está mostrando. Então, assim, na verdade, é porque tudo é uma única coisa. Não é que o céu para nos mostrar a nossa jornada. É que a nossa jornada e o céu são um. É uma única coisa. Enfim, eu acho isso fantástico. E a gente tem essa chance, né? Ainda somos minoria no planeta, mas quem tem essa chance de poder entrar em contato com a sua carta natal é um baita de um privilégio. O céu dá igual para todos, né? Infelizmente, na humanidade, não é todo mundo que acessa ainda, e ok, é o que temos. Mas para quem pode acessar, é uma dádiva, assim, é muito lindo o que a natureza faz para a gente, né? Para a gente. Vai ser tipo assim, Deus falando, é difícil, viu? Mas o céu vai te mostrar. Então, o céu vai te dar ajuda, vai dar umas pistas do mapa do tesouro aí. Eu acho muito incrível isso. Isso aí. Bit, você que veio a primeira vez aqui, ficou até agora, o que você achou? Abre o microfone. Oi, agora estou ouvindo. Olha, eu há muitos anos atrás estudei, li muito sobre astrologia. Parecia que quanto mais eu lia, menos eu entendia. E aí eu comecei. Eu tenho ascendente. Meu ascendente é Leão. Eu tenho Leão, tenho alguns graus de Leão. Depois a minha primeira casa é toda de Virgem. E o meu signo é de Sagitário. Então, essa busca para mim sempre foi, desde criança, essa busca dos mistérios, né, do religioso, do espiritual, né? Então, eu sempre procurei isso. E eu assisti algumas aulas de uma pessoa que dava umas aulas também, eu não me lembro, eu devia ter uns 30 anos, 20 e poucos, e era Cosmobiologia, que chamava-se a aula. Me lembro Era lá no desse centro da nome. cidade. Me lembro Era lá desse no centro nome. da cidade. Acho que era na ACM, eu não lembro o lugar onde era. Ia a turma, ia todo mundo junto, da faculdade, essas coisas. E aí eu abri esse universo, mas não conheço. O que você trouxe, uma informação, é que a gente absorve isso, né? Quando você vai analisar, que nem o pessoal comentou a respeito da homeopatia, né? Eu me trato com homeopatia há muitos anos, mas tudo é junto, tudo é misturado, né? Então você tem algumas informações. Estudo Cabala há muitos anos, né? Um grupo de Cabala aqui de São Paulo. E então tudo vai misturando. Você falando sobre isso, eu lembro das aulas de Cabala, lembro de ler o Jung, você vai misturando, você recebe um monte de informações. Quando você vê uma pessoa, que você vai conhecer uma pessoa, você vê que essa pessoa tem um monte de facetas, um monte de características, né? E ajuda você a entender esse processo, julgar menos, né? Porque a gente julga muito, apesar de tudo, julgar menos e perceber que a gente está no mesmo balaio ali,
no mesmas questões a gente tem que resolver e com a mesma simplicidade que a gente tem que ter, né, para resolver, porque senão fica difícil. Se a gente se propõe a ser mais do que o outro, fica muito difícil. Mas gostei de ver esse balaio todo misturado, essas coisas, informações, o que vem na realidade é isso mesmo para a vida da gente, né? É um filho que fala uma coisa, uma filha que fala outra, um amigo que fala outra coisa, e você vai juntando aquilo tudo e entendendo um pouco da vida, né? Então, Isso mesmo. gostei, achei muito legal. Não trouxe nenhuma definição, trouxe uma abertura de caminho, né? É um caminho, É isso que é a um outro alma caminho gosta, mesmo. né? E aos Isso, poucos a gente vai fazendo a nossa feijoada, né? Então, nós vamos isso, coletando os pertences e vamos provando, juntar um com outro, outro com um, né? E cada vez mais isso, a gente vai se tornando o grande chefe de nós mesmos, né? Porque isso mesmo. aí é um amalgamado, como você fazer um prato, né? Tem pratos muito simples e maravilhosos, pratos complexos e bons, e tem pratos ruins também, né? A Célia, que Isso está aí. aqui, Mas é gostei uma muito. estudiosa da Cabala também, né, Célia? A Célia? Ela tá com o microfone fechado. Célia, você está com o microfone fechado. Ela está tentando abrir ali. Abriu. Pronto, havia. Estudo há muitos anos Cabala. Estudo com Marcelo Steinberg. E você, Bispo, Marcelo com quem Steinberg. estuda? Eu estudo no Instituto Helion, com o mestre César Poulsino Miles, matemático. Eu conheci há uns 30 anos atrás. Esse instituto fica ali na Vila, agora, né? Fica ali na Vila Sônia, não, Vila Sônia. Não, ali no Caxingui, mais ou menos ali, naquela região. Legal. Por lá mesmo. Eu tenho tem para uma mim assim, proposta que a Cabala é o florescimento da Torá, sabe? É a beleza da Torá, sabe? Porque a Torá ela é muito virginiana nesse sentido, né? Tá. E, de repente, nós já entramos nas cerimônias, nas grandes preparações, naqueles eventos todos que os céus se abrem e se fecham, e o ensinamento puro e simples da Cabala, entende? De poucas coisas que são eternas, né? Principalmente a nossa probidade, né? A nossa integridade, que isso está acima de qualquer coisa. E, às vezes, né, nessa coletividade, como judeu também que eu sou, a gente fica muito nas regrinhas e pouco na maravilha do viver. E eu acho que a Cabala traz isso para a gente. Não sei o que vocês acham. Eu não sou judeu, nem o meu mestre é judeu. Ele estudou como judeu, né? E é um grupo que não são de judeus, são de fora. Foi Mas aberto os para grupos de Cabala hoje em mulheres e dia homens. praticamente não são só de judeus. Cabala é a sabedoria. Eu acho que não. E ela é uma... Eu acho que, para mim, né, é um processo de sensibilidade. Você vai desenvolvendo a sensibilidade e perceber nas plantas, nas flores, nos animais, na terra, no fogo, né? Você vai percebendo a identidade que a gente tem com cada coisa dessa, né? E expandindo o universo, né? Aí você falando da terra, fogo, água, né? Dos signos, esse desenvolvimento que a gente vai fazendo na Cabala através de meditações, né? Com velas, essas coisas assim, que a gente mexe bastante com fogo, né? E é mais ou menos isso. É uma vivência que não explica muito, a gente não tem muita explicação. Mas é isso. um aumento Nada de é explicável, sensibilidade, né? Tudo é outro caminho. Mas tá bom, gente. Então, quero agradecer aqui. Alguém ainda tem assim, alguma coisinha para falar? Então, a gente já está
na hora aqui. Agradecer aí a Obrigada. participação de vocês. Obrigada, Sérgio. Eu que Obrigada. agradeço. Muito aí, que obrigado vocês pelas permitem informações semana. que a todas. gente possa gravar Obrigada. essas coisas, deixar lá no YouTube para que alguém possa aproveitar também. Então, um beijo. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada. Bye, bye. Tchau, Obrigada. Ana. Obrigado. Boa Amanda. noite para Oi, todos. Amanda. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa tchau. noite. Boa noite.